Olá, meus irmãos, sejamos todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo da doutrina espírita para começar o dia de hoje. E a nossa mensagem de hoje é intitulada Sedativo, capítulo 21 do livro Amizade, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Meimei. Hoje Meimei vai nos fazer perceber o mundo em que estamos habitando como se estivéssemos todos em aflitiva agitação. Agitação porque nós não conseguimos silenciar nossa mente. Às vezes paramos nosso corpo e a nossa cabeça não para. Os nossos pensamentos nós não conseguimos domar. E nós vamos ficando aflitos, ansiosos, doentes da alma, intolerantes. Mas diante de tudo isso que nos assola, ela nos convida a pacificarmos e a servirmos. Servir já foi alvo de estudo de outros dias que precederam a esse. Servir como a condição de estar disposto ao trabalho. E no nosso caso espírita, servir é estar em conformidade nas nossas ações com o conceito de caridade que o Livro dos Espíritos nos traz. Mas hoje nós vamos focar nesse segundo conselho, que é o pacificar. Pacificar é restabelecer a paz, restituir a paz. Um dia nós já experimentamos esta paz, mas ela ainda não era suficiente. Queríamos um estado de maior graça, queríamos mais paz interior, queríamos estar em conformidade, em comunhão com Jesus. E é por isso que reencarnamos, para que o progresso pudesse nos felicitar com esta oportunidade. A Federação Espírita Brasileira, inclusive, tem um projeto intitulado Pacificadores. E esse eu queria convidar que todos procurassem aí na internet sobre ele, porque vai trazer relatos, biografias de pessoas que exerceram para o planeta Terra a figura de pacificadores. Lá nós vamos ter Mahatma Gandhi, Madre Teresa, Martin Luther King Jr. e outros que colaboraram e foram para nós um exemplo. Foram espíritos missionários, aquele tipo de pessoa que a gente olha e quer seguir. E depois Meimei vai falar para a gente que diante de nós temos sempre pessoas que, ao invés de pacificar as nossas dores, ou nós pacificarmos as dores que elas trazem, essas pessoas retiram a nossa paz. E aí ela fala que essas pessoas precisam de apoio. Apoio é dar base, fundamento, fundar, confiar. Então, quando as pessoas chegam perto de nós descontroladas, elas precisam de algo que as sustente. Porque, na verdade, elas estão em desespero, inseguras. E se nós formos refletir um pouco mais a fundo, nós que estamos aqui todo dia de manhã estudando, temos condição, um pouquinho que seja, de dar base ao outro em desespero, pelo silêncio, pela oração, pelo amor, pela tolerância, ou às vezes, inclusive, pelo conhecimento da doutrina, falando a respeito da imortalidade da alma, da responsabilização do espírito quanto à sua felicidade futura, sabendo nós que estamos em um planeta de provas e expiações, então mostrando que tudo aquilo que a gente passa, por mais difícil que seja, tem sua razão de ser, mas que a nossa resignação,
o nosso controle interior, a nossa reforma íntima é o caminho para o progresso. Outro convite que Meimei nos faz é, frente a esses irmãos, termos paciência. E paciência, para Emmanuel, no livro Palavra de Vida Eterna, ele fala assim: todo o progresso humano surge da paciência divina. Conserva-te, pois, na força da paciência e onde estejas, fará sempre o melhor. Jesus tem uma imensa paciência conosco, que somos seus tutelados aqui no planeta Terra e caímos em erros consecutivos. Mas ele não desiste, porque ele honra a palavra que ele disse que ele trabalha, o Pai também trabalha até hoje. E ainda fala assim que a sua missão é para que nenhuma ovelha da casa de seu Pai se perca. Ele trabalha ainda por nós. Então ele tem não só paciência com as nossas más tendências, com os nossos vícios. Ele nos dá todas as oportunidades para o progresso. Mas Emmanuel vai refletir sobre a paciência de uma maneira mais ampla. Lá no livro Consolador, na questão 254, é perguntado para ele assim: o que é paciência e como adquiri-la? E ele responde assim: a verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesma, para dá-lo a outrem na exemplificação. Esse amor é a expressão fraternal que considera todas as criaturas como irmãos, em quaisquer circunstâncias, sem desdenhar a energia para esclarecer a incompreensão quando isso se torna indispensável. É com a iluminação espiritual do nosso íntimo que adquirimos esses valores sagrados da tolerância esclarecida. E para que nos edifiquemos nessas claridades divinas, faz-se mister reeducar a vontade, curando enfermidades psíquicas seculares que nos acompanham através das vidas consecutivas, quais sejam as de abandonarmos o esforço próprio e adotarmos a indiferença, e de nos queixarmos das forças exteriores quando o mal reside em nós mesmos. Para levarmos a efeito uma edificação tão sublime, necessitamos começar pela disciplina de nós mesmos e pela continência dos nossos impulsos, considerando a liberdade do mundo interior, de onde o homem deve dominar as correntes de sua vida. O adágio popular considera que o hábito faz a segunda natureza, e nós devemos aprender que a disciplina antecede a espontaneidade, dentro da qual pode a alma atingir mais facilmente o considerado da sua redenção. Com essa resposta aqui de Emmanuel, a gente pode falar inúmeras coisas. Mas a gente quer chamar a atenção de que a verdadeira paciência é a exteriorização da alma, que realizou muito amor em si mesmo para dar-lhe a outra pela exemplificação. Paciência é uma das grandes, uma das maiores expressões de amor. Amor por nós mesmos, que sendo trabalhado tem condição de iluminar a vida do outro. A paciência é um amor que transborda porque se torna exemplificação para o outro. Nesses dias de hoje, então, onde a paciência vai se tornando tão, mas tão difícil, a exemplificação dela chama atenção. Então, nós somos convidados para que possamos chamar a atenção para o Cristo, porque é no Evangelho que achamos a fonte da paciência, a escola da paciência. E depois a gente queria chamar a atenção de que a disciplina antecede a espontaneidade. A disciplina é a vigilância sobre as suas ações. Então, se nós pretendemos ser mais vigilantes, mais disciplinados quanto à paciência, é necessário nós percebermos quais são os momentos em que perdemos a paciência, por que perdemos a paciência, e depois de identificada, a gente vai trabalhar no nosso interior ela. Às vezes a gente vai começar pelo exercício do silêncio. E
E depois a gente vai exercitar a tolerância. E depois a gente vai começar a caminhar a proximidade da paciência. E não tem importância ter um processo gradual, porque toda evolução que é gradativa dá certo. Toda evolução que a gente força um passo maior que dá conta, a gente cai. E depois Meimei vai falando, né, das demais pessoas que vão nos cercando e que muitas vezes são para a gente grande fonte de turbulação interior, de tumulto das nossas emoções. São as pessoas que não nos compreendem e agem pela incompreensão. São pessoas que precisam de esclarecimento e agem domados pela ignorância. E aí a gente fala que como é responsabilidade de nós espíritas essa questão do esclarecimento. Porque muito nos é dado. Muito nos é dado sobre a vida espiritual. Muito nos é dado sobre a condição da comunicabilidade entre os espíritos encarnados e desencarnados. E nós, que temos uma grande fonte para estudar, uma grande oportunidade, somos convidados, então, a vermos a vida como uma escola, onde temos condição de aprender muito e de ensinarmos um pouco aos nossos irmãos. E tem irmãos nossos que agem com tanta indiferença para a vida. Na verdade, eles estão precisando de assistência fraterna. Mas nós precisamos ter esses olhos de ver e perceber esses irmãos que demonstram os seus desequilíbrios pelos desequilíbrios que eles fomentam na sociedade. E aí ela fala uma frase muito interessante que ela põe assim, que todos eles são doentes aguardando medicação. Muitos de nós somos também esses doentes, mas nós já tivemos a medicação e estamos em uso contínuo dela, que é o Evangelho de Jesus. Mas muitos de nós, quando chegamos à doutrina espírita, não tínhamos essa medicação. Não tínhamos esse conhecimento. E foi o Espiritismo que nos deu essa condição de sermos consolados. É a convivência com o mundo espiritual que nos deu condição de estarmos mais felizes. Então, vamos refletir o quanto que vale a pena sermos gratos a Deus por essa medicação divina que nos é concedida. E se nos assolar em segurança, confiemos, nos entreguemos a Deus, porque a gente não caminha sozinho. Aquela figura de Jesus andando com os discípulos em Emaús, falando sobre o seu reino e esclarecendo as Escrituras, ele andava com Cleofas. Mas o segundo discípulo ali não tem nome. Podemos imaginar nas nossas meditações e reflexões que aquele segundo discípulo somos nós. Caminhamos, mas somos imperfeitos, de fé vacilante, mas Jesus cuida, Jesus nos acompanha, Jesus nos esclarece. Então não precisamos ficar considerando inseguros, porque o tempo todo nós somos intimamente consolados, inspirados, acompanhados cada passo da nossa vida. E aí, por fim, Meimei fala assim que as pessoas que perturbam, elas estão à nossa volta e está tudo bem. Agora, deixarmos-nos ser perturbados é uma responsabilidade nossa. O desequilíbrio do outro não pode nos afetar, mas isso não é simples. Então ela dá uma dica. Vamos nos matricular na enfermaria, ou seja, no atendimento, no tratamento, pelo silêncio. E vamos oferecer aos que estão desequilibrados o sedativo da oração. O que é sedativo? É aquilo que nós tomamos para tornar insensível uma parte de nosso corpo ou para amenizarmos o desequilíbrio de alguma grandeza. Então, a oração e o silêncio é a oportunidade de trazer também alívio para a pessoa perturbada que está tentando nos desequilibrar.
Então vamos para a mensagem de Meimei. Sedativo. É possível te encontres sob o impacto de aflitiva agitação. Pacifique e serve. Espere e trabalhe. Se dificuldades te espantam, eis chegada a hora da fé ativa, requisitando-te mais apoio em favor dos outros. Se provações desabaram no caminho, terá soado o instante da paciência. Surgiram companheiros incompreensivos, estarão em erro. Viste irmãos desinformados, necessitam eles de esclarecimento, na luz da tolerância. Despontam acusadores, precisam de assistência fraterna. Destacam-se aqueles outros que envenenam circunstâncias e pessoas, quando a mente se lhes mergulha em desequilíbrio. São doentes, aguardando medicação. Em toda situação insegura, arrima-te a confiança em Deus, amparando aos que te rodeiam, e à frente de todos os que porventura te buscam, tirar a serenidade, criando problemas e conflitos. Matricula-te pela imagem na tua enfermaria de silêncio e oferece-lhes o sedativo da oração. Meus irmãos, tenhamos todos nós um bom dia, que Jesus nos abençoe.